Olá, minimalistas! No vídeo de hoje eu quero falar sobre pessoas tóxicas. No minimalismo, costumamos falar sempre: se afaste das pessoas tóxicas, porque elas te jogam para baixo, elas não acrescentam. Mas aí eu resolvi aprofundar mais ainda o assunto e li no meu Kindle, que está aqui protegidinho, e eu vou mostrar a você que livro que eu escolhi para fazer a resenha de hoje, falando sobre pessoas muito mais que tóxicas. Eu trago para você Mentes Perigosas. O Psicopata mora ao lado, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Para você que não me conhece, eu sou Adriana Pereira, mais conhecida como Drica, aqui do canal Cantinho da Drica. Para você que está sempre aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E para você que está hoje pela primeira vez aqui, vem comigo. A doutora Ana Beatriz é uma psiquiatra renomada. Tem vários livros e todos com resenha aqui no canal. E eu trouxe uma colinha para você. Quando acabar esse vídeo, você dá uma olhadinha. Todos esses livros são muito importantes e vale super a pena. Mentes Ansiosas, o medo e a ansiedade nossos de cada dia. Bullying, mentes perigosas nas escolas. Mentes que amam demais, borderline. E mentes consumistas, o que eu falo muito aqui no canal sobre minimalismo. E por que hoje eu trouxe Mentes Perigosas, falando de psicopatas? Esse livro ele foi lançado em 2008 e a intenção da doutora Ana era falar para 96% da população, que são as pessoas normais. 4% da população são os psicopatas. E se você parar e pensar em um estádio de futebol com 80 mil pessoas, 3.200 pessoas são psicopatas. Espantoso. E o que assusta nessas pessoas? Elas parecem tão comuns, gente como a gente, e no entanto, a falta de empatia pelo próximo prova pra gente claramente que elas não são como a gente. A doutora Ana afirma em seu livro que o psicopata ele não tem semelhante, ele nem sabe o que é isso. E, brilhantemente, a doutora Ana começa o seu livro contando a história de um sapo à beira do rio. Vem um escorpião e pede uma carona ao sapo para atravessar o rio e chegar do outro lado. Logicamente, o sapo, todo desconfiado, diz que não, porque está com medo que ele o ataque. Mas o escorpião o convence. E quando está chegando quase do outro lado, no momento em que o escorpião consegue pular, ele enfia o ferrão no sapo. E o sapo, desesperado e agoniado, afundando, pergunta ao escorpião: por que tamanha crueldade? E o escorpião responde: essa é a minha natureza. E é isso que eu falo aqui hoje sobre o psicopata. A natureza do psicopata, ele não ama outras pessoas, ele não tem empatia por outras pessoas. Então o psicopata, ele é mais do que tóxico. E a doutora Ana coloca que eles estão misturados entre nós. Eles estudam, trabalham, seguem carreira, mulheres, homens, se casam, têm filhos. Muitas das vezes pensamos que o psicopata é aquele que vai utilizar a faca de cozinha e cortar o pescoço de alguém. Não, se tratam de outros tipos de psicopatas também, aqueles que a gente não se dá conta, aqueles que estão nas empresas onde você vai trabalhar, aqueles que destroem famílias e que deixam marcas nas pessoas pelo resto da vida. Destroem sonhos, mas não matam. E é exatamente por esse motivo
que permanecem por muito tempo sem ser descobertos. Eles são inteligentes, envolventes e não levantam nenhuma suspeita. Você está achando interessante esse vídeo em que eu estou falando não somente das pessoas tóxicas que te causam problemas, mas aquelas que você deve ter cuidado ao se aproximar de você? Se está fazendo sentido, eu vou falar para você clicar no sininho em todos. Vai aparecer um sininho aqui, igual ao que aparece quando você se inscreve no vídeo. Clicando em todos, você recebe em primeira mão todos os vídeos aqui do canal. Segundo o psicólogo Robert Hare, uma das maiores autoridades sobre o assunto, os psicopatas têm total ciência dos seus atos. A parte cognitiva ou racional é perfeita. Vou citar um exemplo. Andréia, em uma festa, conhece Rafael, advogado. Logo começam a conversar e Andréia começa a se entusiasmar, porque Rafael fala tudo que Andréia quer ouvir. Ele é advogado, bem-sucedido, viajando por vários lugares da Europa. E Andréia está terminando um relacionamento, ela saiu desse relacionamento e está muito fragilizada. Logo ela se apaixona por Rafael e vão morar juntos. Ah, mas a mãe de Rafael é uma pessoa muito ciumenta e pode tratar mal a Andréia. Então ele não apresenta sua mãe para Andréia. Lógico que Rafael trata a Andréia como uma princesa. Mas olha os detalhes. Eles estão fazendo compras no mercado e por conta de um encontrão sem querer de um rapaz com um carrinho, Rafael perde totalmente a sua delicadeza, a sua educação e solta muitos esporros sobre o rapaz, que pede desculpas. Mas vão para o estacionamento. Chegando lá no estacionamento, mais uma vez ele trata mal o rapaz que ia ajudar com as compras. E isso é para chamar a sua atenção. E aí a Andréia começa a ficar impressionada com essas coisas e faz comentários com os seus amigos. E aí, lógico, cativante como ele era, os amigos falam: ah, ele deve ter tido um dia ruim. Só que a Andréia começa a olhar esses pequenos detalhes e começa a perceber que Rafael está mudando. Bem, Rafael precisa de dinheiro para comprar um carro e ele não podia perder a oportunidade. E lógico, quem pega todo o seu dinheiro e entrega nas mãos de Rafael para comprar o carro? Andréia. E simplesmente Rafael sumiu. E aí os amigos de Andréia foram investigar. Rafael nunca esteve na Europa. Rafael não era advogado. E Andréia ficou no prejuízo. Se aproveitando da fragilidade de Andréia, ele é um grande golpista e é um psicopata, porque uma pessoa que faz isso não tem amor ao próximo. O que eu quero deixar de ensinamento com essa história e com esse vídeo para você? Vai o alerta. Fique desconfiado das pessoas perfeitas que se aproximam de você. Observe essas pessoas. Quando você sai e vai para um restaurante, por exemplo, e elas dão esporro no garçom, ou quando você vai ao banheiro e volta, vê essas pessoas brigando com um garçom, sendo indelicado, fazendo alguma coisa que você não condiz com o que a pessoa passa para você e faz na realidade. É esse o ensinamento que eu quero deixar aqui com esse exemplo, com esse vídeo. Mas vamos a outras histórias. Para cada 3 homens, tem uma mulher nessa proporção como psicopata. Os psicopatas, eles mostram uma total ausência de culpa em relação aos efeitos que eles provocam. Em seu livro, a doutora Ana mostra que o psicopata, ele nunca erra. Ele sempre coloca a culpa em outra pessoa. Por exemplo, se ele paquera, canta uma outra mulher, ele vai colocar como culpada a sua própria esposa, por exemplo.
E olha o detalhe, doutora Ana afirma que sua esposa vai terminar se convencendo de que ela é culpada e até pedir desculpas. Tudo isso que eu estou falando aqui está no livro da doutora Ana. E é essa a base que eu estou trazendo para você e que eu super indico você ler esse livro. Caso o psicopata ele venha possuir família, é para manter a aparência e por possessividade. Ele não ama, é simplesmente status, por exemplo. Com isso, os psicopatas são racionais e não emocionais. O psicopata, para machucar uma pessoa, quando ele perde o seu controle, ele sabe muito bem até onde ir. Ele vai amedrontar. E mesmo assim, ele não admite ter problemas para administrar o seu controle. Não se vira psicopata da noite para o dia. Porém, no Brasil, o diagnóstico só é fechado aos 18 anos. Se nasce psicopata. A ponerologia é uma ciência que tem por objetivo o estudo e o entendimento da gênese da maldade das sociedades e dos grupos humanos. Bom, os psicopatas no poder, se tiver um desvio de verba, por exemplo, estamos lidando com um psicopata. Pessoas assim não têm sentimento de culpa. E no livro, doutora Ana descreve muitas pessoas com esse tipo de problema. Muitos nomes, que eu prefiro não relatar aqui e deixar você na curiosidade de ler o livro. Bom, vou relatar agora sobre o vovô Joia, 59 anos, preso em São Paulo, em Araras, em 2007. O vovô Joia usava um chapeuzinho e assaltava muitas casas. E quando alguém olhava, ele pegava sua vassoura e começava a varrer o quintal. E levantava ainda o seu chapeuzinho para cumprimentar. Entre os mais procurados, ele foi jovem um dia e muitos outros crimes ele cometeu ainda jovem. E esse é um pequeno exemplo do livro da doutora Ana. Ah, e você pensa que não? Psicopatas no trabalho. Eles sempre se aproximam daquela pessoa mais frágil, aquela pessoa que vai dividir com ele alguns segredos. E é lá no trabalho, depois dessa divisão de segredos, que ele chega para o chefe e fala assim: eu estou notando fulana assim, meio que triste. Eu acho que foi porque ela está com problema de saúde com seu filho. E aí o chefe fala: você acha? Sim, ela até cometeu alguns erros, mas eu tô aqui para ajudar. Não acha melhor ela tirar férias? E aí o chefe vai e coloca a funcionária de férias. E ele, lógico, mas que depressa faz todo o serviço dela. E quando aquela funcionária volta, ele já se apossou do lugar dela. E o chefe logo percebe que ela não faz falta, mas desde o início era isso que ele estava planejando. Então, vai a dica: checar currículos, principalmente para quem cuida de crianças como babás e quem cuida de idosos. A intenção desse vídeo hoje é te alertar para os golpistas. Os crimes hediondos que estão no livro, eu vou deixar para você ter essa curiosidade, como eu falei, para você ler. Por exemplo, tem a família Tupim, acho que é assim que se pronuncia. É um casal com 11 filhos e eles mantêm todos os seus filhos como prisioneiros, abusando, maltratando as pessoas sem comer e amarrados. Uma coisa horrível. E uma filha de 17 anos consegue fugir e denunciá-los. Só assim ela conseguiu a liberdade de todos os seus irmãos. Então esses tipos de crimes você vai encontrar aqui. E eu vou deixar aqueles mais graves ainda para você ver na televisão ou ler o livro. Mas quero deixar aqui algumas dicas de filmes. Como, por exemplo, precisamos falar sobre Kevin. Esse filme eu ainda não vi. É uma criança psicopata, pretendo ver hoje. Amanhã o vídeo vai sair.
e aí eu terei assistido, mas eu confio na doutora Ana só assim para indicar um filme que eu ainda não vi. Agora, eu vi Only Mine, que são fatos reais e tá na Netflix, e eu vou deixar todos eles escritos aqui para você. Agora, se você gosta daquela série de massacre, é uma série assim tremenda nessa área de psicopatia. Só se você realmente gosta desse assunto. Caso contrário, não indico, porque você vai se assustar muito. E nessa série é um encontro entre dois psicopatas. Já imaginou? Ah, quero falar para você que psicopata é um transtorno de personalidade, não é uma doença. E ele pode ser leve, moderado e grave. Como eu te falei, nasce psicopata e é o que esse filme quer mostrar. Então, dependendo da situação, quando os pais não passam a mão na cabeça dos erros do filho, você pode, de repente, com ajuda médica, psiquiátrica, contornar a situação. Por exemplo, sabe aquela criança que pega aquele animal e joga na parede? Aí você fala, não, ele estava com raiva. Não age assim. Você pode estar prejudicando mais ainda a vida do seu filho, isola, ou até mesmo de uma sociedade em volta. É isso que eu quero alertar. As pessoas antigas têm alguns ditados. E lá atrás a minha vovozinha falava que para conhecer uma pessoa você precisa comer uma saca de sal. E ela explicava que na nossa vida a gente nunca vai comer uma saca de sal. Eu acho que deve ser 50 quilos ou até mais. Então você não conhece nunca a pessoa. Então sabe aquela coisa que você fala assim, eu conheço fulano há 15 anos, há 20 anos. Não, você não conhece. Então cuidado para não deixar uma criança, um adolescente na companhia de outras pessoas e achando que você conhece. Cuidado com caronas, cuidado com pessoas que vão se aproximar da sua família, que você vai abrir a porta da sua casa. E a palavra de hoje está em Provérbios 10, 21. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de entendimento morrem os tolos. Cabe bem ao que estamos falando hoje. Vamos abrir nossos olhos, vamos ficar espertos para todas as pessoas que se aproximam da gente e evitar o mal. É isso que eu quero deixar hoje aqui para você. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.